E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer o preview da rodada 5 do Fantasy e também o mercado do Fantasy, aquelas opções boas para você comprar, para você vender. Mas antes disso, vamos lembrar daquele detalhe muito importante de assinar o nosso podcast para não perder ele antes de todo mundo lá no Instagram, né? Já ouve ele, daqui a pouco tu já baixa ele hoje à noite, hoje quarta-feira, 7/10, já baixa ele, amanhã já vai pro trabalho ouvindo e já vai ficando informado daquelas opções para você pensar em comprar, em vender e também para quem você vai escalar ou não nessa nossa rodada 5. Mas antes disso, vamos trazer aqui umas notícias. Primeira delas, a gente tem aí uma notícia sobre Covid. O Corey Davis, do Tennessee Titans, foi colocado na reserve Covid list, então ele tá fora por um período aí, a gente não sabe o quanto, e os Titans tiveram outros jogadores que acabaram testando positivo e isso pode complicar um pouquinho essa semana, mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso lá na frente, lá no preview da rodada. O Le'Veon Bell voltou a treinar nessa semana, então até pelo movimento que eles droparam o cala embalagem, pode ser que ele realmente retorne essa semana, e o quarterback titular na semana 5 será o Joe Flacco. O Sam Darnold vai ficar uma semana de molho aí em função de um problema no ombro, então a gente vai ter Joe Flacco como quarterback titular dos Jets, nada bom. Stephon Gilmore foi testado positivo para o Covid-19, o time acabou por não efetuar treinamentos nessa quarta-feira e o jogo do final de semana agora está em risco. Exatamente, vamos acompanhar de perto essa questão aí. A gente teve uma questão de ver algumas fotos aí que ele teve contato com muitos jogadores dos Chiefs, tem que ver até quanto que isso pode ter causado um problemão aí tanto para os Chiefs como também dentro do elenco dos Patriots. O Raheem Mostert, ele treinou nessa quarta-feira de forma limitada, mas ele treinou, isso é um indicativo que ele tem uma pequena chance de ir ao jogo no final de semana. O Jimmy Garoppolo também treinou, então se espera que ambos possam estar disponíveis para o jogo do final de semana. A gente teve uma mudança na escalação de Washington. Do Dwayne Haskins, ele foi reduzido ao terceiro quarterback da equipe, ele vai estar inativo na semana 5. Quem vai começar o jogo é o Kyle Allen e a alternativa para o jogo será o Alex Smith. Então, o que aconteceu a gente não sabe, eu acredito que possa ter acontecido alguma coisa de bastidores aí que não foi divulgado, porque não é uma questão normal, né? Não é um movimento que se diga benéfico para o time de Washington, né? Algo deve ter acontecido, logo mais a gente vai saber de repente o que realmente aconteceu. E eu tenho uma lista agora para passar sobre o jogo dessa quinta-feira entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. A gente tem tudo pelo lado dos Bucs, um monte de problemas. A gente tem o Fournette, que pode estar fora mais uma vez do jogo, eu acredito que esteja. O Justin Watson, que vinha como opção aí em waivers e tal, ele está fora do jogo. Scotty Miller está questionável para o jogo, então ficar de olho nele ali uma hora antes do jogo, ver se ele vai jogar ou não. Eu acredito que ele jogue, porque ele estava assim também no final de semana. Mesma situação do Mike Evans, ele continua questionável, também estava para o jogo do final de semana, então de olho. LeSean McCoy está realmente fora, então vai ser o Ronald Jones no backfield e quem sabe um pouco mais de chance para o Keyshawn Vaughn. Chris Godwin fora mais uma semana, hamstring, a gente tinha conversado que ia ficar um tempinho fora, semana curta também complica, então olho em todas as questões, são muitas lesões, o único garantido nesse ataque pelo que a gente viu é o Brady, e não o único, né, o Brady e o Ronald Jones, sem contar o Rob Gronkowski e também o Cameron Brate, já que o O.J. Howard tá fora, então de olho nessas situações. Se o Scotty Miller for pro jogo é uma ótima notícia aí para quem acabou pegando ele nos waivers alguns dias atrás. Mercado do Fantasy.
Passados os waivers da semana, chega a hora de você pensar nas trocas, as possíveis trocas que você pode estar fazendo para melhorar o seu time ou em função de alguma oportunidade dessa semana que possa surgir aí de algum jogador que se valorizou nessa semana e você deve aproveitar a oportunidade para ter menos valor daqui a pouco nessa semana, pode ser que seja uma boa opção, mas a longo prazo vale muito a pena, né? A gente falou na semana passada do Mike Davis, que logo o McCaffrey deve voltar, então o Mike Davis vai perder valor, então tu aproveita aí, renovando a dica da semana passada, né? E uma dica muito importante nesse momento, a gente está entrando na semana 5, a gente já teve 4 rodadas do Fantasy, então essa é a hora de você ver qual a sua posição. Começou 0-4, olha, complicado, mas não impossível. Muitos times que começaram 0-4 perderam Christian McCaffrey, perderam Michael Thomas, tem o Julio Jones, vem jogando mal, agora machucado, Davante Adams já perdeu o jogo, a gente tem quem draftou o Saquon Barkley. Então, começou 0-4, está na hora de você se desfazer de um jogador que é confiável para você, mas que está em função de alguma lesão, em função de algum outro jogador que não está rendendo, tu tem que acabar ganhando elenco, aumentando as tuas possibilidades para poder sair desse 0-4 e começar a vencer, porque não adianta daqui a pouco tu ter um jogador que te faça 20 pontos e tu tem um outro jogador que fez 0-2. Tá? É melhor tu ter daqui a pouco 2 jogadores que fizeram ali 12, 14 pontos, jogadores medianos, e você vai escalar em função do matchup, do que ter um jogador bom e o outro fazendo peso no seu elenco. Então, começou 0-4, pensa naquele jogador que você não gostaria de se desfazer, mas que é a situação agora, porque é quem você pode oferecer para os outros times em troca de 2, 3 jogadores de repente. Já se você começou bem, comecei 4-0, opa, vale a pena, sempre que você for fazer uma troca, dar uma olhadinha no calendário a seguir. A mesma coisa vale para quem começou 0-4. Não adianta trocar por caras que vão ter jogos difíceis agora pela frente nas próximas 3, 4 rodadas, que senão tu vai decretar a tua não participação nos playoffs. Para quem começou 4-0, a dica é: vá atrás de valores. É agora que tu vai tentar ir atrás de uma troca por um Christian McCaffrey. O Michael Thomas vai ser difícil porque pode ser que volte até no final de semana, mas assim, tu quer dar um tiro no Julio Jones, são oportunidades, fora os que eu vou trazer daqui a pouco, tá? Mas agora é a hora de você olhar aqueles times que estão 0-4, 1-3 na sua liga, porque eles devem estar precisando de alguma coisa. E aí tu entra com a quantidade, não com a confiança assim total, mas assim, tu tenta trazer um jogador bom para ti, que vai ter futuro, em troca de jogadores de momento para esse cara se recuperar. É bem importante agora essa fase que a gente começa a ter um distanciamento entre os times de cima e de baixo, que é ali que tu vai conseguir com mais facilidade certas trocas. Não adianta tu ir num outro time que tu tá 3-1 e outro time tá 3-1 também. Ele não vai querer trocar contigo, tu tá disputando direto com ele, e se vocês trocarem vai ser 6 por meia dúzia, vai ser, eu confio nesse, o outro cara confia naquele, então a gente vai se trocar aqui. Não vai mudar muita coisa. Agora é a hora de tentar capitalizar isso. Quem tá em cima, trocar um bolo de jogadores, 2 ou mais, por um jogador de quem tá lá embaixo e tá precisando aumentar seu elenco, e quem tá lá embaixo também se desfazer de uma opção melhor para conseguir criar profundidade no seu time. Algumas opções para essa semana de compra, uma delas é o Tyler Lockett, wide receiver do Seattle Seahawks. Ele vem sendo um dos melhores no Fantasy. Essa troca é bem difícil, tá? Hoje ele é atualmente o 6º em Standard, o 4º em PPR, mas ele vem numa semana ruim em que nem volume ele teve diante de Miami. E isso pode ter causado uma preocupação, principalmente se o dono dele, se quem possui ele, está lá do lado de baixo da tabela. Ele não vai querer passar por isso. A gente tem uma semana agora com Minnesota, então ele deve ter números bem melhores nessa semana, mas tem a chance. Daqui a pouco tu não vai trocar dois jogadores daqui a pouco ruins, tu vai ter que dar um pouco de valor para esse cara, mas o Tyler Lockett é um cara muito confiável, né? A gente tem ali, no ano passado ele terminou em 13º em PPR,
Um ano antes, em 2018, ele terminou em 12º em Standard, então é um cara que nos últimos 3 anos vem produzindo bem, vem produzindo legal. Uma outra opção, aí eu acho que é bem longo prazo nesse sentido. Podem até discordar de mim, mas eu acredito que o Zach Ertz, com o passar da temporada, deve melhorar. Por que eu acho isso? Se tu olha para o time do Philadelphia Eagles hoje, tu vê que não tem wide receivers, certo? Quem que é a opção, o melhor jogador a se marcar no jogo aéreo? É o Zach Ertz. Então ele está tendo marcação dupla todo jogo. Claro, ele tem seus erros, ele não está assim perfeito, mas as marcações estão em cima dele. Porque não, cara, não tem, tu vai olhar para quem, tu vai marcar outros, tu deixa a marcação simples, enfim, mas o Zach Ertz tu sempre coloca um cara de olho nele porque o Carson Wentz sabe que ele é um alvo confiável. E como não tem nenhum Dallas Goedert agora para dividir esse potencial, né, que estava acabando acontecendo isso. Eram 2 tight ends recebedores em campo. O Dallas Goedert acabou tendo suas maiores oportunidades até agora, as maiores pontuações, porque ele, enquanto estava saudável, claro, né, porque o pessoal ficava de olho no Zach Ertz e sobrava ele. E o que eu penso? Com a volta do Alshon Jeffrey, com a volta do DeSean Jackson, eu não digo que eles sejam importantes assim, mas eles vão criar problemas para as defesas adversárias. Então a defesa vai ter que dividir melhor esse elenco. Tem depois o calouro voltando, o Jalen Reagor. Então, quando esse time estiver mais saudável, pode sobrar mais oportunidades para o Zach Ertz. Por isso, hoje ele está valendo muito pouco. Daqui a pouco tu consegue trocar ele por um Dalton Schultz do Dallas Cowboys. Algum outro nome ali que você não tenha tanta confiança assim ali, que é um cara que não tem um histórico muito extenso que tu não possa confiar, né? Então ele é eu julgo que ele seja uma boa opção a longo prazo. E principalmente falando naquela questão de matchups. Quais são as rodadas de playoff para o Zach Ertz? Saints, Cardinals e Cowboys. Então, se tu tá 4-0, de repente tu tem um tight end no teu elenco sobrando ali, que tu pegou em waivers, que tu não gastou uma quarta, quinta rodada, terceira às vezes, no Zach Ertz, tu pode conseguir ele uma barganha aí nessa semana. Aqui sim, é uma barganha, não é trocar valor por valor. Uma outra opção, Josh Jacobs. Mas o Josh... Como assim, Josh Jacobs? Josh Jacobs, ele teve uma primeira semana espetacular, depois ele teve uma bela de uma queda na segunda, na terceira mais ainda, e na quarta também. Faz 2 rodadas que ele não passa dos 10 pontos em half PPR. Um dos motivos é que ele não tem entrado na end zone. Então isso complicou um pouquinho, inclusive no jogo contra os Saints, né, onde os Raiders jogaram muito bem. Ele faltou a end zone para dar uma cara melhor para o Josh Jacobs. E isso eu falo por experiência própria. Eu estou preocupado. Eu tenho o Josh Jacobs em algumas ligas e tem semanas que eu estou me complicando por causa do Jacobs. Isso pode estar acontecendo com outras pessoas. Então, se tu tá bem, se tu consegue daqui a pouco juntar 2, 3 jogadores ali e tentar uma troca com o Josh Jacobs, que alguém pode estar lá embaixo com o Josh Jacobs, vale a tentativa nessa semana. Quais jogadores eu posso usar nessas trocas que eu posso me beneficiar desse valor nesta semana? Um deles, Mark Ingram. Eu não confio mais no Mark Ingram para esse ano. Porque ele, no último jogo, ele fez um touchdown, mas ele teve só 34 jardas. Ele esteve presente apenas 1/4 de todos os snaps ofensivos. Fez 10.2 pontos em half PPR, mas ele não tem sido aquele cara que a gente viu já em outros anos, principalmente quando estava no Saints, né? E o ano passado ele também foi bem, né? No ano passado ele acabou em 7º em standard, 11º em PPR, um running back 1, né? Que a gente fala. Mas nesse ano a gente vê que o J.K. Dobbins está crescendo, a gente tem o Gus Edwards ganhando alguns snaps que eram do Mark Ingram, com mais frequência para fazer ele descansar. Eu vejo ele muito mais como um motivador do elenco do que um jogador dos Ravens. Então, uma boa oportunidade de se desfazer logo antes que esses números caiam ainda mais. Até porque ele é um cara conhecido, então isso aí ajuda também. Um cara que ele vem cada vez se mostrando mais habilidoso é o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys. Porém, é difícil
prever quem que vai ser o cara da rodada, se vai ser o CeeDee Lamb ou o Michael Gallup. Semana passada a gente teve o Gallup muito bem, nessa semana o Gallup desapareceu e o CeeDee Lamb entrou com 2 touchdowns aí, 79 jardas, 5 recepções, mas a gente sempre fica na dúvida, e até quando que o Dallas Cowboys vai estar tão mal na defesa que vai precisar usar muito o jogo aéreo? Não sei, e uma certeza que eu tenho, quando a coisa aperta, o Dak Prescott olha sempre pro Cooper. O Amari Cooper é uma garantia. CeeDee Lamb e Michael Gallup não. Então, na semana passada era uma opção de venda o Michael Gallup porque estava em alta, e nessa semana eu julgo que o CeeDee Lamb é um cara que está em alta e que o valor dele está maior nessa semana, então cabe aí uma tentativa de troca por um outro jogador, não aqueles que eu falei, talvez outro, enfim, mas ele está valorizado nessa semana, assim como o wide receiver do Saints, o Tre'Quan Smith, que ele teve uma partida muito boa, também 2 touchdowns, assim como o CeeDee Lamb, mas assim que o Michael Thomas voltar, eu não sei se vai ser essa semana, se eles vão esperar passar a semana de bye, mas esses targets, essas oportunidades, até os targets são baixos, né? Foi 4 de 4 no último jogo. Então, ele apareceu pelos touchdowns. E quando uma coisa é certa no Fantasy, a gente não consegue prever touchdowns. A gente prevê volume, porque a gente tem histórico, a gente tem características dos quarterbacks, características dos jogos, melhores defesas contra o jogo aéreo, enfim, matchups favoráveis. Agora, touchdowns a gente nunca sabe para quem vai ser. E tudo muda muito rápido, às vezes a gente tem um wide receiver que recebe uma bola, ganha aquelas jardas após o contato, ele cai lá na linha de 1 jarda. Se for, perdeu os 6 pontos do touchdown, e esse touchdown provavelmente vai para um running back. Então, boa oportunidade nessa semana de trocar o Tre'Quan Smith, wide receiver do Saints. Preview da rodada. Antes de começarmos a falar sobre os jogos dessa semana, eu tô com algumas preocupações. A gente já teve a questão na semana passada do cancelamento do jogo dos Titans com os Steelers. A gente tem novos casos nos Titans. A gente teve uma questão hoje de que tiraram fotos dos Titans treinando o que não deveria estar acontecendo. A gente tem a questão do Stephon Gilmore, Cam Newton que pode voltar. A gente teve também o primeiro caso nos Raiders. É claro, hoje eu não tenho como falar, jogo tal vai ser cancelado, vai ser postergado, mas há uma possibilidade de nós não termos a partida entre os Bills e os Titans nessa semana. É o que desponta um pouco das demais. Por isso, muito cuidado, fica de olho nas notícias, fica de olho nos perfis que trazem notícias, para você ficar informado daquilo que está acontecendo. E de uma coisa que é difícil da gente prever, que vai acontecer, e isso pode acontecer inclusive no domingo, algum jogo ser postergado, algum jogo ser... Enfim, fiquem de olho nas notícias. A gente sabe, pouca gente sabe sobre a doença, pouco a gente sabe no caso. E, enfim, eu acho que a NFL vai dar todo o suporte que precisar para que ocorram os jogos, para que não seja postergado, mas se a gente tiver mais uma postergação no jogo dos Titans, vai ficar complicada a coisa. E como teve essa questão até do treino que foi registrado, eles podem inclusive perder por WO esse jogo para os Bills. Então, para o Fantasy seria horrível. A gente não sabe, se for postergado, se terá uma semana de 18 daqui a pouco, se eles vão empurrar os playoffs mais para frente, mas uma semana se consegue resolver, 2 semanas sem um time jogando, a gente não tem calendário para isso, né? Se encerram as possibilidades mais fáceis para a NFL. Então vamos acompanhando devagarinho, sem pânico, por favor. É uma coisa que eu vi muito no final de semana. Eu particularmente não gostei, eu sou contra essa mídia que gosta da confusão, de que, meu Deus do céu, já estavam falando que ia ser cancelada a rodada, que ia ser cancelada a temporada. Pera aí, né? Vamos parar de fazer tempestade em copo d'água. A gente sabe da situação, sabe que é uma situação complicada, mas a gente espera que todos estejam fazendo a sua parte para que os problemas sejam os menores possíveis. E isso a NFL também está tentando fazer, com multas, agora ampliou os protocolos em função das máscaras, a gente já vê isso acontecer. Então, menos pânico, galera, a gente está aqui pela diversão. É claro, eu sei que tem pessoas que jogam fantasy valendo dinheiro e tal, premiações,
mas, assim, não incomodem seus comissários, porque eles também estão na dúvida, assim como a NFL está na dúvida. Então, muita calma nessa hora, vamos ali, vamos se divertir. Se teve alguma coisa de última hora, tenta ver qual que é a melhor opção na sua liga, enfim. Vamos aproveitar o momento que a gente está tendo, que a gente está podendo ver a NFL, assistir o nosso esporte favorito e jogar o nosso fantasy. Então, vamos passar o jogo a jogo aqui. Então, nessa quinta-feira, como eu já falei, a gente tem os Buccaneers enfrentando os Bears no Thursday Night Football. No domingo a gente vai ter o clássico entre Panthers e Falcons. Também vamos ter Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars e Houston Texans, Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, Arizona Cardinals enfrentando New York Jets, Philadelphia Eagles enfrentando Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills e Tennessee Titans, Los Angeles Rams e Washington. Aí partindo para os jogos das 5 horas da tarde, a gente vai ter Miami Dolphins e San Francisco 49ers, Indianapolis Colts e Cleveland Browns. Esse é um jogo muito importante para a gente ver o quão esse Browns melhorou do ano passado para esse. Vai enfrentar uma defesa bem difícil e é um jogo que eu quero ficar de olho. A gente tem o confronto divisional entre Giants e Dallas Cowboys. Broncos e New England enfrentam-se também nesse jogo às 5h25 da tarde. No Sunday Night Football, Vikings e Seattle Seahawks. Já na segunda-feira, o Monday Night Football vai ter Chargers e New Orleans Saints. Agora vamos para os principais destaques dessa semana, aqueles jogadores em que você deve colocar suas fichas e aqueles jogadores que você deve oportunizar a possibilidade de dar uma esquentadinha no banco. Falando de quarterbacks, a gente tem o Terry Bridgewater, que era um dos, eu disse, o melhor waivers da semana. E por que eu já escalaria ele? Porque ele enfrenta os Falcons, e o Falcons é a equipe que hoje dá mais pontos para a posição de quarterback. Uma outra opção é o Kirk Cousins, que vai enfrentar o Seattle Seahawks no prime time, né, no Sunday Night Football, no jogo mais importante da semana. E olha, eu não sei como é que tá o over-under dessa partida, mas eu espero que seja um bombardeio e que seja aquele Sunday Night bom de se assistir, cheio de pontos, melhor do que a da semana passada. No IR Bowl, mas não tem muito o que falar, né? O IR Bowl, cara, o que eu vou dizer? Muitos jogadores machucados, a gente já sabia como é que ia ser o jogo, né? A gente tem uma outra posição também. Quem tem o Drew Brees aí já deve estar um pouquinho preocupado, mas nada como um Monday Night Football, um horário nobre contra os Chargers para conseguir aí pontos e garantir essa vaga na sua lineup nessa semana. Dois nomes que eu quero trazer aqui para você cuidar nessa semana e, se puder, não escalar. Um deles era um dos destaques na semana passada, Baker Mayfield. Ele enfrenta os Colts fora de casa. Como eu disse agora há pouco, é um jogo que eu quero assistir para ver o quão brabo é esse time dos Browns, ou se eles estão enganando muito bem. E um outro cara que foi muito bem na rodada passada, o segundo melhor quarterback no Fantasy, Tom Brady, teve seus 5 touchdowns. Ele enfrenta os Bears amanhã à noite, uma semana curta, problemas de lesões, e pode ser que seja um jogo bem fraco tecnicamente, bem com poucos pontos, porque a defesa dos Bears se renovou, vamos dizer assim, para esse ano, sua motivação, e vem jogando muito melhor do que no final da temporada passada. Partindo para os running backs, você deve escalar o Clyde Edwards-Helaire na semana contra os Raiders. Apesar de ter suas dúvidas com ele não tem entrado na endzone e tal, mas escala ele contra os Raiders. Essa é uma dica ótima. E outros dois nomes vão jogar um contra o outro. Exatamente. A gente tem o confronto entre os Texans contra os Jaguars, e os dois running backs titulares, vamos dizer, os dois running backs da equipe, são boas opções para essa semana 5 da NFL. James Robinson e David Johnson. Acredito que os dois vai ser um jogo mais parelho do que se imagina, e os dois caras vão ser muito importantes pro time, seja para os Jaguars, seja para os Texans. Já na parte vermelha da nossa quem escalar, quem não nesta semana, né, no nosso preview, qualquer running back dos Patriots, eu já digo que não se deve escalar eles normalmente. Eu nunca indico escalar um running back dos Patriots. Estou com um pouquinho de esperança no Damian Harris, mas eu não tenho esperança no Bill Belichick. Ele realmente trabalha para a equipe, ele não joga fantasy.
Eu não sei se foi aqui no podcast ou se foi lá no Instagram que eu disse isso. O Bill Belichick não joga fantasy porque ele não gosta de manter aí a volume nos seus jogadores, principalmente nos running backs. E a gente pode inclusive ter a volta do Cam Newton, que aí tiraria as possibilidades de edição dos running backs, provavelmente. Ele joga contra os Broncos, que vem tendo um papel muito bom diante de running backs adversários. E um cara que na semana passada eu já disse para não escalar, e nessa semana eu também não sou muito a favor, é o Myles Gaskin, que enfrenta o San Francisco 49ers lá em Santa Clara. Ele é uma opção que deve estar ali pro teu flex, é claro, com tantas lesões, daqui a pouco ele é o teu running back 2 da equipe, mas eu não escalaria ele nessa semana, se eu pudesse, claro. Partindo para os wide receivers agora, uma opção aí para o Sunday Night Football são os wide receivers do Minnesota Vikings, Adam Thielen e Justin Jefferson. Os dois podem ter números muito bons contra essa secundária que parece parece um queijo suíço, né? Ela tá cheio de buraco e tá entrando de tudo que é lado bola. Então, boa oportunidade aí para se escalar ambos os jogadores. O Justin Jefferson, quem conseguiu pegar ele nos waivers na semana passada, aí, ó, baita oportunidade. Até porque ele vem mostrando que valeu a pena. Um cara que anda muito desacreditado e eu julgo ser a última oportunidade dele agora é o T.Y. Hilton, que joga contra o Cleveland Browns. Se ele não for bem nesse jogo, esquece, tira suas fichas dele. Vamos falar em trocas de repente na semana que vem sobre ele, mas eu espero que ele tenha um jogo bom diante dos Browns. Ou é 880, ou ele tem um jogo bom, ou ele tá fora dos meus planos, pelo menos, para escalar no futuro aí, liga que eu tenho ele, enfim, para vocês também essa oportunidade aí de ver o quanto ele vai ainda ser benéfico pro Fantasy ou não. Dois jogadores agora que também tem seus altos e baixos, seu padrão meio baixo, mas eles jogam contra a secundária dos Cowboys. A gente vem repetindo certos nomes aqui, porque são nomes que estão semana sim, semana também, tendo problemas com certas posições. E os Cowboys vêm tendo problemas em segurar os wide receivers adversários. A gente viu na semana passada, nesse domingo, os Browns amassando o Odell sendo o melhor da rodada, o Jarvis Landry inclusive passando para touchdown. Quem imaginaria uma coisa dessas? Então, Darius Slayton e Golden Tate são boas opções para wide receivers nessa semana. Para o seu flex, de repente um wide receiver 2 aí em ligas 14, 16 times ou mais. Jogadores a não se escalar nessa semana na posição de wide receiver. Pelo lado dos Raiders, Hunter Renfrow e o Henry Ruggs. Cara, tá difícil de falar esses nomes desses wide receivers dos Raiders aqui. Eles jogam contra os Chiefs e o Ruggs não se sabe se ele vai a jogo ainda, né? Mas o Renfrow foi uma boa opção na semana passada, mas não é para essa. E aqui dois nomes que são garantidos no seu time, mas se você tem um elenco recheado, se você joga uma liga com poucos times e que tem muitas opções no seu elenco, fique de olho nos wide receivers dos Rams, Robert Woods e Cooper Kupp. Pode ser um jogo bem complicado para eles pontuarem nessa semana diante do time de Washington. Agora, para falar de tight ends, a gente tem um nome nessa semana que eu diria... Na semana passada eu fui 100%, né? Eu acertei o Hockenson. Até vou dar uma olhada aqui, ver se eu não estou falando besteira para vocês. Mas, se eu não me engano, eu acertei no Hockenson também, né? Os outros eu tenho certeza que eu acertei. O TJ Hockenson na semana passada... Ele fez 9.9 pontos, fez um touchdown, 2 recepções só, não foi aquelas coisas, mas ele fez o touchdown. Outra opção na semana passada era o Robert Tonyan, que quebrou a banca. E a outra opção da semana passada, agora eu apaguei aqui no meu script aqui, mas quem lembra aí, depois me manda lá no Instagram se você me lembra quem que era o outro tight end que eu fiz menção aqui e que pontuou bem. Vamos até puxar aqui no ranking, de repente, se eu lembrar, se brilhar o olho no cara aqui, semana 4, vamos ver os melhores tight ends da semana 4, a gente teve o Robert Tonyan, que foi o segundo, o TJ Hockenson, que foi aí o 7º, 8º, e a outra opção era... agora eu me perdi aqui. Bom, mas vamos seguir aqui, que é muito melhor a gente falar dessa semana, porque o que ficou para trás ficou. Então, Ian Thomas, tight end
do Carolina Panthers. Ele tem uma ótima oportunidade diante dos Falcons nessa semana. Então, se você está procurando um tight end, se teu tight end está de folga, se der algum problema de Covid até o final de semana, olhe no Ian Thomas, que ele deve estar disponível aí nos seus waivers, e coloque ele em jogo. Um outro cara para colocar em jogo é o Hunter Henry, que vai enfrentar o New Orleans Saints. O New Orleans Saints tem tido certas dificuldades com a posição de tight end, então o Hunter Henry pode dar a volta por cima nesse jogo. Um cara que também pode estar e deve estar disponível nos waivers de vocês é o Eric Ebron. Ele vai enfrentar o Philadelphia Eagles, que já teve aquele jogo de 3 touchdowns contra os Rams, que foi pro Tyler Higbee. Nessa semana, claro, George Kittle era a única opção, não era a única opção, mas era a opção mais confiável, e ele quebrou a banca, né? Em ligas tight end premium ele foi excepcional. Então, Eric Ebron, baita chance aí para essa semana do Fantasy. Nomes a não se escalar nessa semana, um deles Austin Hooper. Eu não tenho confiança no Austin Hooper, já falei. Ele teve um touchdown, não foi tão mal na semana passada, mas a defesa dos Colts está segurando os tight ends e coloca ele no teu banquinho. Não, ele foi bem, eu vou colocar. Não. Analisa jogo a jogo, ainda mais tight end, que é um sobe e desce enorme de pontuação. Ali tirando Travis Kelce, George Kittle, mas o restante é um sobe e desce enorme. E um outro cara que teve uma partida bem ruim na semana passada foi o Mike Gesicki, e nessa semana ele não deve melhorar. Eles vão enfrentar os Niners, que vem, a gente viu pelo Zach Ertz na semana passada, foi muito bem marcado no Sunday Night Football, e deve ser mais uma vez. Então, Mike Gesicki não é uma opção boa para essa semana. Por esta semana é isso. Qualquer dúvida a gente conversa lá pelo Instagram. Não deixa de curtir lá, passar para os seus amigos, ajudar na divulgação da nossa página, que nos ajuda a manter esse conteúdo para vocês inteiramente de graça, sem pagar nada, disponível 24 horas aí, seja ele visual através do Instagram, seja ele em áudio aqui através do podcast. Então, divulgue para os seus amigos, não seja egoísta. E qualquer dúvida, qualquer feedback, pode falar lá. Agradeço quem vem dando feedback, tá? Eu não posso, de repente, não fazer exatamente o que você tá me sugerindo, mas com certeza tá ali na lista de coisas a se verificar para no futuro sempre buscar a melhoria no podcast. Então, deixa o teu feedback lá, teu comentário. Sempre eu vou priorizar os posts, tá? Quem me manda DM, eu respondo assim que eu posso sempre, mas principalmente mais próximo do fim de semana, a gente tem o dúvidas de última hora ali, eu vou responder lá nos posts, tá? Que é focado no assunto. O DM às vezes eu deixo para depois, às vezes eu acabo não conseguindo responder, tá? Então, sempre priorizem falar comigo através dos posts, seja ele do Quem Escalar ou Não, que eu vou postar daqui a pouquinho até. Não consegui postar hoje ainda, seja o de troca, seja o de waivers, seja dúvidas de última hora, enfim, vamos conversando por lá, tá certo? Uma boa semana a todos, fiquem bem e um abraço.